Mais uma vez, Petrobras reajusta para cima o preço dos combustíveis. Olha só, a gasolina subindo hoje 5,18% e o diesel 14,26%. O preço do diesel sobe de R$ 4,91 para R$ 5,61 e da gasolina vai para R$ 4,06, mais toda a carga tributária que a gente tem, o preço vai lá para R$ 7, 8 ou R$ 9. Inclusive, coloca nos comentários quanto que tá a gasolina, o diesel na sua cidade, para a gente até fazer um comparativo, vai ser bem legal. Mas o fato é que você vai estar com menos dinheiro na mão a partir de hoje. Por quê? Os preços estão aumentando para você vai gastar mais com combustível, vai ficar com menos dinheiro para o seu dia a dia, para investir e tudo mais. A minha proposta com esse vídeo aqui para você é ajudar você a reverter essa situação, te mostrar maneiras de você ganhar dinheiro investindo por meio desse aumento, reajuste nos preços dos combustíveis, tá? Mas a grande maioria das pessoas vai fazer a seguinte relação: combustível subindo de preço, onde que eu vou investir? Petrobras. Só que o que está acontecendo com a Petrobras hoje? O mercado ainda está aberto, olha só, a gente está vendo uma queda de 6,09%, sendo que durante o dia as ações chegaram a cair quase 10%, olha só, 9,87%. Quase 10%. E depois voltaram um pouquinho. E aí você pode pensar, para aí, como assim? Não tem muita lógica. Os preços estão subindo, ela vai vender por um preço mais alto, vai faturar mais. Por que o preço está caindo? Muito ligado ao que está acontecendo com o petróleo no dia de hoje, tá? O petróleo no mercado internacional está caindo 6,47%, está oscilando ainda, 6,47%. Então, acaba transferindo a oscilação para cá. Embora ela vai faturar mais no curto prazo, o que acontece? Daqui a pouco, em tese, ela teria que fazer um reajuste para baixo nos preços e o investidor está sempre olhando para o futuro, não necessariamente para o presente. Mas o que acontece? Tem alguns fatores que mostram que, poxa, para aí. Se o preço está subindo, que ela vai faturar mais, e o preço no mercado internacional está caindo, ela poderia estar caindo, mas não tanto. Não tanto quanto a queda no petróleo. Deveria estar caindo o quê? Uns 3%, 4% por aí? Seria até justificável, 2%. Mas 6%, por quê? Se ela vai faturar mais a partir de agora? Vai tirar toda aquela defasagem, ou uma parte da defasagem que ela estava em relação ao preço da gasolina no mercado internacional. Por conta disso aqui, olha só. O Congresso deve discutir política de preços e pode dobrar a taxação sobre lucros da Petrobras. Então imagina o investidor olhando isso. Poxa, será que eu invisto em Petrobras? Poxa, mas, pois é, o lucro pode cair muitos, não por causa da empresa, não por causa do petróleo, mas simplesmente porque o Congresso decidiu mudar as regras do jogo. E além disso, Bolsonaro propõe CPI da Petrobras, traição com o povo brasileiro, tá? Não quero que você fique aqui nos comentários, inclusive tá proibido isso aqui, tá? Fique de, meu Deus, eu sou a favor, Ninguém perguntou se você é a favor ou contra, tá? A análise aqui é estritamente econômica, quero te ajudar a ganhar dinheiro, então sem bandeirinha, eu sou a favor do Bolsonaro, eu sou contra. Esquece essa palhaçada. Tá bom? Isso aqui não é canal político, é econômico. Aqui são fatos, tá? Congresso e essa questão da CPI. Então, qual o olhar do investidor estrangeiro? O olhar do investidor estrangeiro é o seguinte: como que eu vou investir nesse negócio se eu não sei o que vai acontecer? Vai ter uma CPI em relação à Petrobras? Como que eu vou investir na Petrobras? Não dá para investir na Petrobras. E eu concordo com essa postura, porque é muito complicado você fazer uma análise fria, sendo que você não sabe o que vai acontecer a partir de amanhã, se a empresa vai levar uma multa, se a taxação vai aumentar, vai diminuir, você não tem nenhuma previsibilidade sobre o lucro dessa empresa. E o que faz o preço de uma ação subir no longo prazo é o aumento do lucro da empresa, só que pode ser que caia, desabe por conta da taxação, por conta de multa, etc e tal, e querendo ou não, na minha visão, a gente tem uma insegurança jurídica no Brasil muito grande, a gente nunca sabe o que vai sair da cartola do judiciário. Então fica uma questão bem complicada e é justamente por isso, muita gente me perguntava, aí nos últimos anos, né, com a Petrobras distribuindo tanto dividendo, lucrando pra caramba, por que você não investe na Petrobras? Gente, é isso. Você não tem certeza sobre o futuro, você não tem, na verdade, nem certeza nunca tem, né? Você não tem o mínimo de previsibilidade. Inclusive, se você parar para analisar, você vai ver que, poxa, dá uma olhada no quanto se valorizou. Aqui nessa linha vermelha você vê a cotação do petróleo WTI, tá? Que é o petróleo americano. Você vê o quanto variou o preço do petróleo em dólar desde abril de 2020, que foi no momento da mínima do petróleo, tá? Quanto que variou de lá para cá? A gente vê uma alta de 535%. E olha a alta que a gente vê nas ações da Petrobras. Uma alta ridícula de 155%. Sendo praticamente 4 vezes menor que a alta do petróleo. Vinícius, mas a empresa distribuiu dividendo. Gente, não importa. Ela distribuiu 300% de dividendo? 400% de dividendo? É óbvio que não. Então, essa diferença continua gritante, continua brutal. Isso por quê? Por conta de toda essa insegurança que a gente vive. Só que o impacto
desse aumento nos combustíveis não é só na Petrobras. O impacto da queda do petróleo momentâneo no dia de hoje não tem só um impacto na Petrobras, tem um impacto em toda a economia. E a maioria das pessoas, além de perderem dinheiro porque o combustível vai estar mais caro, elas vão perder dinheiro nos seus investimentos por não entenderem como que isso impacta. Deixa eu te explicar isso rapidinho antes de te mostrar duas formas de você ganhar dinheiro nesse cenário. Olha só. Primeiro, quando o combustível sobe, e principalmente a gente tem uma alta aqui pequena da gasolina e uma alta grande do diesel. Por que é uma alta pequena da gasolina e uma alta grande do diesel? Porque a maioria das pessoas tem carros a gasolina. Então, talvez por um medo de um colapso social, o que a Petrobras faz? Aumenta um pouquinho na gasolina, certo? E aumenta pra caramba no diesel, onde menos pessoas tem caminhonetas, não tem carro a diesel, né? Mas tem caminhonetas a diesel e tem uma certa frota de caminhões que vão acabar usando diesel nas próprias, algumas empresas, no setor agro, mas é uma quantidade menor de pessoas do que a grande quantidade de pessoas que tem carros a gasolina. Então, vai aumentar o custo das pessoas, certo? De forma geral, tanto de empresas quanto de pessoas. Aumentando o custo das pessoas, o que acontece? As pessoas têm menos dinheiro no bolso. Isso faz você reduzir o poder de compra da população. Quando você tem um dinheiro, ou melhor, quando você tinha um dinheiro que agora você não tem mais, porque esse dinheiro você vai ter que pagar no aumento do combustível, você deixa de comprar uma série de produtos, outras coisas, certo? Talvez você não, mas vamos pensar na maioria das pessoas no Brasil que tem salários realmente muito baixos, tem que fazer essa escolha, vai deixar de consumir muitas coisas. E deixando de consumir muitas coisas, o que acontece? Isso faz as empresas venderem menos. Então diminui o consumo. Diminuindo o consumo, as empresas vendem menos, por consequência, lucram menos. Mas tem um outro fator. Um aumento nos preços dos combustíveis faz com que a inflação seja elevada. Inflação elevada faz com que a taxa de juros do país seja elevada ainda mais. A gente viu um aumento da taxa Selic no dia de anteontem, né? Anteontem a gente vê um aumento na nossa taxa de juros. Talvez com esse aumento nos combustíveis, pode ser que a taxa de juros suba ainda mais do que o projetado. Inclusive, anteontem no comunicado do Banco Central, do Copom, na verdade, pode ser que suba ainda mais por conta de um aumento na inflação. E mais taxa de juros significa o quê? Menos dinheiro na mão das pessoas ainda. As pessoas já tinham menos dinheiro na mão, por quê? Por causa do aumento do combustível. Só que agora, com a taxa de juros mais alta, 70%, mais de 70% dos brasileiros têm dívidas. Então pode ser que o custo da dívida deles fique mais alto, fique mais caro. Então eles pagam mais juros pelas dívidas que eles já têm, ficam com menos dinheiro no bolso ainda, por causa dessa elevação da taxa de juros, que foi proveniente do aumento na inflação, que foi decorrente de um aumento nos combustíveis, e aí o consumo cai ainda mais. Taxa de juros subindo, aumenta o custo da dívida das empresas. As empresas também vão passar a pagar mais juros pela dívida. O que mais acontece? Lembra que diminui o consumo? Então vende menos, paga mais juros pela dívida, lucro cai pra caramba, e o que acontece? Várias empresas dão prejuízos e algumas correm sérios riscos de falir. Mas o fato é, o cenário para as ações é simplesmente de queda sempre que acontece isso. Um outro agravante que a gente nem chegou a comentar aqui é que quando o diesel sobe pra caramba, você tem um aumento no custo do frete. Poxa, uma alta de 14%, gente, é uma alta de 14%, não é 2%, não é 3%, é 14%. Então, quando sobe 14% o diesel, aumenta o frete. Se aumentou o custo do frete, o que acontece? Vai aumentar os preços dos produtos, que vai gerar ainda mais inflação, que pode gerar mais aumento da taxa de juros. Então, se enxerga que está tudo ligado, tudo correlacionado. Então, é um cenário realmente muito ruim para as ações no curto prazo. E o que você vê acontecendo com as anti-ações hoje? É isso aí, você vê as anti-ações se valorizando frente a esse cenário que realmente aumenta a aversão a risco, aumenta o medo do investidor frente a toda essa insegurança jurídica, frente a toda essa questão que eu estou te explicando até esse momento. Então, se a gente for parar para pensar a partir de agora, poxa, Vinícius, mas como então que eu faço para ganhar dinheiro em um cenário como esse, de aumento nos combustíveis, onde eu tinha ali minha principal ideia de investimento, investir na Petrobras, só que tem todo esse imbróglio aí, o que eu faço? Bom, vamos pensar o seguinte, eu não te expliquei ainda o pior do problema. Na verdade, o pior do problema vem agora, olha só. Após a alta do diesel, caminhoneiros cobram Bolsonaro e falam em greve, tá? Isso é de hoje, tá? Hoje, ao meio-dia, início da tarde. Então, o que acontece? Não sei se você lembra da greve dos caminhoneiros em 2018, mas aquilo ali gerou uma grande tensão e um grande medo nos investidores e as ações caíram ainda mais,
certo? Com as ações em queda, o que estava em alta? A antiação clássica. E aqui da primeira forma mais simples de você ganhar dinheiro a partir de agora por conta desse cenário, que é ruim tanto para a Petrobras, mas para a economia como um todo, porque aumenta os custos de todo mundo, taxa de juros, etc e tal, como eu já te expliquei até esse momento. Então, num cenário em que as ações estão caindo, e a gente está vendo aí o dólar se valorizando, aí estava em 4,60 há pouco tempo, agora já está a mais de 5,10, você vê o dólar subindo. Por quê? O investidor estrangeiro olhando para esse negócio e dizendo assim, ó, caraca, eu não consigo ter um momento de paz investindo nas ações do Brasil? O que eu vou fazer? Eu vou tirar meu dinheiro daqui, depois eu penso, repenso e voltar para cá quando o cenário estiver melhor, né? Porque ele tem opções em vários países ao redor do mundo, em vários outros investimentos. Então, num cenário como esse, ele não quer insegurança jurídica, principalmente porque tem uma grande insegurança na economia internacional. Então, tudo que o investidor estrangeiro quer agora, principalmente depois dessa queda de mais de 20% nas ações americanas, que ele está tomando também na cabeça, ele quer o quê? Um pouco de paz. E aqui ele não está encontrando paz, não. Então, é muito normal que o dólar se valorize no momento exatamente que as ações caiam. O investidor estrangeiro vende ações, o dólar acaba se valorizando, como justamente está acontecendo hoje, inclusive. E isso somado ao que aconteceu há pouco tempo, que foi uma elevação dos juros no mundo inteiro. Gravei um vídeo ontem e publiquei justamente sobre esse tema. Em um cenário de greve dos caminhoneiros, vai acontecer o impulsionamento disso, que basicamente, como em 2018, as ações despencaram quase 20%, o dólar se valorizou pra caramba, logo que acabou ali, depois de 2 meses, acabou toda essa questão, esse temor da greve dos caminhoneiros e a greve em si, a gente viu o quê? Justamente o contrário acontecer. Então, uma greve nos caminhoneiros, uma situação como essa, pode abrir uma grande janela de oportunidade para investimento em ações. Uma queda adicional nas ações que faça o preço ficar ainda mais barato, já caiu bastante, já caiu 30%, as ações do Brasil, mas pode cair muito mais. Lembra disso, pode cair muito mais. Então o que acontece? Se as ações caírem muito mais, em virtude, por exemplo, de uma greve dos caminhoneiros, você pode pegar o seu dinheiro que você tem numa reserva, o dinheiro que você vai aportar, e aí você lá aportar em ações. Só que seria muito mais inteligente você estar investindo em dólar na antiação clássica, que se valoriza nesses momentos de queda das ações, para você pegar uma parte do lucro, exatamente o que eu fiz lá em 2018, estou te narrando aqui, pegar uma parte do lucro e vender com lucro, colocar esse lucro no bolso e logo já investir em ações que vão estar ainda mais baratas a preços de banana, porque logo depois dessa aversão a risco, desse medo, as ações voltam a se valorizar para um patamar de preço mais racional. Não quer dizer que não vai cair mais depois, não quer dizer... Não, mas você consegue justamente pegar esse momento de tensão para a maioria das pessoas, que muita gente vai perder dinheiro porque vai estar investindo só em ações, investindo na antiação, você vai lucrar aqui, você vai fazer um processo de rebalanceamento, vai vender um pouco do lucro que você está tendo com dólar, comprar um pouco de ações quando estiverem lá embaixo e depois você vai lucrar nesse processo porque você comprou mais ações e elas voltam a se valorizar em algum momento, normalmente depois que passa essa aversão, esse medo. Uma segunda forma de você ganhar dinheiro é justamente você, se você entende e acredita que o petróleo vai se valorizar, você pode se expor a esse tipo de investimento, que tem relação com a alta do petróleo, né? Eu mesmo, em fevereiro desse ano, eu acabei investindo em petróleo em virtude principalmente mais com viés de proteção, tá? Não com viés, eu não tinha muito por objetivo assim ganhar dinheiro, uma proteção principalmente contra aquela questão da Rússia, da Ucrânia e que está se espalhando por outros países, infelizmente. E a gente pode ver, eu comprei mais ou menos aqui, tá? E aí já está dando um resultado bem interessante. Só que, claro, eu não me expus à Petrobras, né? Porque tem toda essa insegurança, toda essa questão. Como que você pode se expor ao petróleo se você acredita que o petróleo vai subir de preço por conta dessa... Ou, pelo menos, você quer se expor com uma medida de proteção contra essa guerra? Poxa, Vinícius, mas só com as antiações não é suficiente? Mas você pode ter algo a mais. Inclusive, eu entreguei um bônus para os meus alunos explicando toda essa questão do petróleo, um investimento adicional por causa do momento específico de guerra que você pode usar para aumentar ainda mais a sua proteção. Então, você pode investir por meio de qual veículo? Um veículo muito mais inteligente que eu vejo, ou é você investir no próprio petróleo, tem alguns fundos de investimento que replicam isso, você tem ETF no exterior, você tem um fundo, por exemplo, da Vitrio, que tem investimento em petróleo, ou você pode comprar uma ação
da PetroRio. O que é a ação da PetroRio? PetroRio basicamente seria uma mini Petrobras, em palavras muito simples e básicas. A PetroRio tem o tamanho de 1% da Petrobras. Então ela tem um potencial de crescimento muito maior. E quando você observa o comportamento do preço das ações da PetroRio na linha laranja, você vê que está muito mais correlacionado com o petróleo, porque não tem essa ingerência estatal. Muito mais correlacionado com o próprio petróleo do que a Petrobras correlacionada com o petróleo. A Petrobras não tem correlação nenhuma com o petróleo, porque basicamente tem toda essa insegurança. A PetroRio, uma empresa privada, você pode ver que em alguns momentos está um pouco para trás, em vários momentos está para cima até, na frente do petróleo. Mas no fim das contas você vê elas valorizando de forma muito próxima, sendo que aí nos últimos 1, 2, 3 anos e meio está valorizando aí mais de 500%. Qual é o maior risco e que eu recomendo cuidado para você, tá? Você pode observar que com toda a cotação histórica aqui do petróleo, que a gente consegue observar desde 1983, que o petróleo hoje está num dos seus patamares de máxima, tá? De máxima de preço. E a gente consegue enxergar nas commodities esse padrão de reversão à média, né? Pensa comigo. O mundo não consegue suportar que os preços das commodities subam sem parar. Então a gente percebe, toda a economia funciona em ciclos. Ciclos de crescimento ou de crise, crescimento e crise. Crise é totalmente natural. Quem não está preparado perde dinheiro. Quem está preparado continua lucrando, inclusive nas crises. Então o que acontece? O preço das commodities sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. E você pode comprovar por meio desse gráfico que eu estou te mostrando aqui. A gente vê o preço subindo, caindo, subindo, caindo, subindo, caindo e subindo. Então a gente está num patamar próximo das máximas, tá? Já passou ali, voltou um pouquinho da máxima de 2011, só não chegou na máxima de 2008, mas em todas as outras máximas desde 83, a gente consegue ver que ele já está num patamar de preço muito mais elevado, tá? E isso aqui te dá poxa, tenha atenção, não vai com muita sede ao pote. Por isso que eu estou investindo em petróleo, uma pequena parte do meu patrimônio com viés de proteção contra um aumento da guerra que começou entre Rússia e Ucrânia. Eu não estou nem com viés especulativo de ganhar dinheiro. Com o meu viés para ganhar dinheiro, eu estou com o meu foco nas antiações, porque aquilo ali não me trai, aquilo ali é previsível, é confiável, é validado, é testado pelo tempo. Petróleo, se acabar a guerra, ele pode acabar desandando. Se tiver uma crise internacional extremamente forte, ele pode acabar desandando, porque o consumo, a busca por petróleo vai acabar diminuindo com o passar do tempo. Então, é com o viés de proteção que eu tenho. Eu só recomendo que você tenha cuidado, porque a gente está num dos patamares máximos de preço, então não vai com toda a sede ao pote. Agora, que tem muito potencial de valorização essa ação da PetroRio, na minha avaliação, não é uma recomendação para você, isso tem, mas com certeza acaba dependendo um pouco da cotação do petróleo. Então, respira fundo, vai com calma, não coloca muito dinheiro, você pode se expor para conseguir surfar uma alta do petróleo se você acredita, mas o principal, na minha visão, é você ter antiações. Tratando desse caso específico aqui do aumento no combustível, o ouro não necessariamente vai se valorizar, que é a antiação MOR, né? Mas o dólar, como antiação clássica, o dólar vai se valorizar em todo o impacto na nossa economia no Brasil, que gere queda nas ações no Brasil. Pode ter um impacto momentâneo que as ações não caiam e aí o dólar não vai se valorizar. Mas as ações caindo, o dólar vai acabar disparando e você consegue capturar essa distorção. Se você está investindo em dólar, você consegue depois pegar um pouco do lucro que você está tendo em dólar e investir em ações comprando muito mais baratas para você lucrar depois que elas voltarem a subir. Você vai ter uma grande quantidade e vai acabar lucrando muito mais. Só que você tem que cuidar o percentual, quanto que você vai investir, você tem que fazer o negócio certinho. E se você não sabe fazer, vai começar agora nos próximos dias a Semana do Investidor Sempre em Alta, que é um evento online e gratuito, onde eu vou te mostrar o passo a passo, sem enrolação, tá? Direto ao ponto. Passo a passo que faz qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Eu não aguento mais ver gente perdendo dinheiro. Quanto mais o tempo passa, mais gente me manda no direct, tô perdendo dinheiro. Ontem mesmo uma pessoa me mandou, tô perdendo $70 mil. $70 mil. Eu não aguento mais ver gente perdendo dinheiro. Então, resolvi fazer esse evento gratuito, sem enrolação. Você vai sair dela sabendo dar os seus primeiros passos para lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Como que você faz para escrever? É gratuito, tá? Aqui embaixo, no link desse vídeo, ou melhor, na descrição desse vídeo, tem um link. Clica neste link, faça uma inscrição, entra no grupo do WhatsApp, porque a gente vai mandar conteúdos extras no WhatsApp, agora já nos próximos dias. E aí você vai aprendendo e eu quero te ver, poxa, no máximo em julho, já lucrando nas altas e nas quedas da bolsa, tá bom? E olha só, não leva isso na brincadeira. O cenário tá ruim na economia e pode piorar muito mais, começando por esse aumento dos combustíveis. E é o que eu nem comentei aqui. Esse aumento nem foi o suficiente para
para equiparar os preços do mercado internacional. Mas isso é um papo para um outro vídeo. Não esquece de deixar aqui nos comentários qual que está o preço da gasolina na sua cidade. Vamos fazer um super quiz, uma super enquete aqui, vamos ver como é que está ao redor do Brasil. E se você gostou desse vídeo, se te ajudou, se fez sentido para você, clique aqui embaixo em curtir, gostei, like, coraçãozinho. Te inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. Te inscreve no evento e é isso. Eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.